Olá pessoal, tudo certo? Bom, chegamos para mais uma aula e o assunto de hoje é intervalo nomeado. Muita gente hoje não usa essa ferramenta, né, e nem sabe do que nós estamos tratando, mas é uma ferramenta muito interessante. Uma ferramenta que pode ser utilizada em diversos cenários. Você pode utilizar um intervalo nomeado para facilitar, por exemplo, a construção de uma função, como o procv e outras funções. Pode utilizar para facilitar cálculos, para centralizar algumas informações, como eu vou mostrar aqui também. E em um cenário mais avançado, intervalo nomeado pode ser utilizado com cálculos e até mesmo com funções, certo? Nós vamos ver todos esses exemplos na nossa aula de hoje. O arquivo que eu vou utilizar, eu vou deixar ele disponível lá no blog, nesse endereço que tem aqui na tela, caso alguém queira utilizar ele para fazer os seus testes, ok? Muito bem. Vamos começar os trabalhos então? E nós vamos começar entendendo o que seria o intervalo nomeado. Bom, tenho certeza que vocês já sabem que toda célula tem um nome, né? O nome de uma célula é sempre a junção de coluna e linha, certo? Ou seja, a letra com o número. Nesse caso, eu estou selecionando a célula C6. Essa referência de célula, esse nome de célula, ele fica aparecendo para mim lá em cima na caixa de nome. Vejam, C6, seleciono outra célula, C7 e assim por diante. Só que cada planilha que eu tenho, cada guia que eu tenho lá no meu arquivo, tem uma célula como essa. Então, quando eu quero fazer referência, buscando informação de outra planilha, eu tenho sempre que fazer referência à célula, mas também fazer referência à planilha. Nós agora vamos aprender a dar um outro nome à célula. E esse outro nome ele será um nome único, um nome que poderá ser chamado de qualquer outra planilha, certo? Como que eu faço para dar um nome a uma célula? Vejam aqui. Eu vou selecionar a célula que tem o percentual, a alíquota do imposto, certo? Isso aqui é essencial, tá? Primeiro passo, seleciono a célula que eu quero dar o nome. Segundo passo, lá em cima, na caixa de nome, onde aparece para mim lá C6, eu vou digitar um novo nome. E o meu novo nome será IR, certo? Coloquei lá IR, poderia dar um outro nome, lógico, só não posso dar um nome composto. Eu não posso usar aqui o espaço, ok? Então, se por um acaso o meu nome fosse um nome composto, ao invés do espaço, eu poderia usar o underline, por exemplo. Tá? Vou dar um OK e ele vai confirmar o meu nome. Vejam que agora, quando eu seleciono uma célula qualquer, ele mostra a referência de célula. Mas quando eu seleciono a célula que eu acabei de dar o nome, ele me traz aqui o IR, certo? Vou fazer a mesma coisa para o ISS, ou seja, seleciono a alíquota, o percentual, e lá em cima, onde eu tenho C7, eu vou digitar ISS. Opa, ISS. Dou um Enter e ele confirma. Faço a mesma coisa com o ISS. Ok? ISS, Enter. Se eu precisar fazer alguma alteração nesses intervalos, eu preciso ir lá na guia Fórmulas e ir em Gerenciador de Nomes. Vejam que aqui ele me mostra mais informações sobre os meus intervalos. Daqui a pouco nós voltamos nessa tela para fazermos alguns trabalhos. Dei nome a 3 células, certo? Agora, lá no relatório 1, eu vou criar as colunas do IR, do ISS, ou melhor, primeiro INSS e depois do ISS, certo? Para criar um padrão aqui, eu vou selecionar esse intervalo novo e vou colocar borda nesse intervalo. Ok. Vou agora usar o meu intervalo. Vejam, eu quero criar aqui uma coluna que me traga o valor correspondente ao IR. O percentual do IR eu já tenho lá na outra planilha. Eu então vou colocar aqui o sinal de igual, vou clicar na célula que tem o valor, na célula na qual eu quero saber qual é o IR, e vou mandar multiplicar por IR, certo? Vejam que quando eu comecei a digitar, ele já me trouxe aqui, né, o intervalo nomeado. Vou dar um Enter e assim ele vai me trazer o valor correspondente ao IR.
A vantagem de se usar intervalo nomeado é que a gente não precisa ter esse cuidado com o uso do cifrão, né, para travar referência, porque intervalo nomeado ele não vai se modificar, certo? Ele não vai se mover quando eu arrastar. Vou fazer então uma coluna agora para o ISS, então vou mandar multiplicar o valor por, não ISS, mas sim INSS. Eu vou digitando, ele vai aparecendo e assim está pronto. Mando arrastar e faço também uma coluna para o ISS. Igual, e mando multiplicar por ISS. Quando eu arrasto, ele replica esse meu cálculo para todas as células. Para ficar melhor, eu vou aplicar aqui um formato. Muito bem. Qualquer alteração a partir de agora que eu faça nas minhas alíquotas, por alguma razão, ele vai recalcular. Opa, deixa eu só aumentar a quantidade de casas aqui. Muito bem. Ele vai recalcular o meu valor. Ok? Muito bem. Esse aqui é um exemplo de como podemos trabalhar com intervalo nomeado. Vamos a uma outra situação. Bom, eu quero agora utilizar o meu intervalo nomeado em um PROC-V, certo? Eu então vou criar aqui o meu PROC-V. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou configurar essa barra de rolagem para que essa barra de rolagem me mostre aqui uma sequência numérica, certo? Como que eu faço isso? Botão direito, vou clicar em formatar controle e aqui eu vou criar essa sequência. O valor atual é o que eu quero que apareça nesse momento, eu quero que apareça 1. O meu valor mínimo será 1, o meu valor máximo eu vou colocar 22, porque eu já sei, de acordo com o cálculo, né, de clientes que eu tenho lá no meu relatório. A minha alteração incremental é de 1 em 1, ou seja, de 1 eu quero que passe para 2, depois para 3, para 4. E aqui na mudança de página, eu quero que ele mude de página a cada... eu quero que ele faça essa mudança de página passando 5 linhas, 5 números a cada clique na mudança de página. Para quem não sabe o que é mudança de página, é quando a gente dá um clique no meio da barra de rolagem, né? Isso acontece com toda a barra de rolagem. Ela dá um salto, né? O último parâmetro, o vínculo da célula, ou seja, para qual célula eu quero mandar esse recado. Eu quero mandar o recado para a célula B5. Feito. Criei a minha referência. Vejam que agora quando eu arrasto aqui, ele já me traz essa informação. Ok? Na planilha que eu vou disponibilizar lá no blog, eu já vou deixar essa barra de rolagem pronta, tá? Muito bem. Aqui eu vou fazer uma sequência. Uma sequência é, eu quero que essa célula de baixo seja igual a de cima mais 1. Ok? Criei a sequência, arrastei e vejam que agora a minha barra de rolagem, por mais que ela interaja somente com a célula B5, o cálculo que nós fizemos aqui, esse incremento, faz com que ele aumente, né? Vejam. E assim, o meu relatório pode variar de 1 a 31. 31 é o número que eu tenho aqui. Vamos ver. É isso mesmo, 31. Ok? Vamos lá. Isso aqui foi apenas um detalhe, tá, pessoal? Como eu falei, eu vou deixar isso pronto para vocês que possam dar uma olhada e fuçada e tal. O que nós vamos fazer de fato aqui é o seguinte: nós vamos usar o intervalo nomeado para facilitar o nosso PROC-V. Nós queremos trazer informação dessa planilha base. Nós queremos usar esse intervalo como o nosso intervalo, a nossa matriz tabela do nosso PROC-V. Então, eu vou fazer o seguinte, veja, selecionei esse intervalo de célula e lá em cima, na caixa de nome, eu vou chamar esse relatório de vendas. Vendas. E vou dar um Enter. Pronto. Eu acabei de dizer que esse intervalo de célula se chama vendas. Vejam que, se eu selecionar uma célula desse intervalo, essa uma célula tem o seu nome, lógico, D7, C4. Mas se eu selecionar todo o relatório, vejam que ele me diz que esse intervalo, todas essas células juntas, se chamam vendas. Muito bem. Agora, vamos usar essa informação. Então, lá no meu PROC-V, eu vou colocar igual PROC-V. Vou selecionar a célula do contrato, ponto e vírgula, e agora ele pede a minha matriz. Pessoal, para quem não está muito habituado a fazer o seu PROC-V,
quem não usa muito no seu dia a dia, eu tenho um vídeo lá no início, foi um dos primeiros vídeos postados, falando sobre PROC-V, ok? Então, qualquer dúvida, dê uma olhada lá, que eu tenho certeza que você vai entender bem sobre esse assunto e quando chegar aqui vai se sentir mais seguro para aprender sobre intervalo nomeado. Bom, matriz tabela. De onde ele vai trazer a informação, né? Onde ele vai buscar essa informação? Eu, até então, se não trabalhasse com intervalo nomeado, selecionaria a planilha e selecionaria aquele intervalo. Agora que eu já sei, eu posso digitar aqui vendas e ele já entende que é aquele intervalo, né? Que trata-se daquele intervalo de célula. Se vocês por um acaso trabalharem com muitos intervalos nomeados e tal, e em uma determinada função esquecerem qual é o nome exato, nós podemos chamar todos os intervalos através da tecla F3. Se eu apertar F3, ele vai me trazer aqui todos os meus intervalos desse arquivo. Eu vou então clicar aqui em vendas, vou dar um OK, e ele vai inserir para mim o intervalo, certo? Vou terminar o meu PROC-V colocando ponto e vírgula, vou trazer agora a coluna que eu quero, coluna 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero uma procura exata, e dou um Enter. E agora, quando eu arrasto, ele usou o intervalo nomeado para ir lá buscar essa informação para mim, certo? E a barra de rolagem causa esse efeito aqui, né? Muito legal. Bom, agora eu quero, só para finalizar esse assunto intervalo nomeado, eu quero dar funcionalidade a esses botões aqui embaixo. Vejam, eu vou fazer um PROC-V, e esse meu PROC-V, igual PROC-V, esse meu PROC-V ele vai me trazer, vendas, ponto e vírgula, por enquanto 3, ponto e vírgula 0, tá? Por enquanto eu estou trazendo o valor da terceira coluna, primeiro ano que eu tenho lá, o 2015. Vou arrastar e ele vai me trazer. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos agora vincular esses botões redondos aqui, eles se chamam botão de opção, certo? Esses botões, barra de rolagem, esses botões, eles ficam disponíveis lá na guia desenvolvedor, na caixa inserir, e ele faz parte desse primeiro grupo aqui, ó, controles de formulários, ok? O botão de opção é esse primeiro aqui. A barra de rolagem é esse botãozinho aqui. Vejam, barra de rolagem. Bom, esses botões aqui eles foram colocados dentro de uma caixa de grupo, que também está aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou vincular esse botão a uma célula. Eu quero que ele mande recado para essa célula. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em formatar controle, e aqui eu tenho o vínculo da célula. E o meu vínculo da célula será essa célula que eu tenho aqui, do lado da palavra ano, ok? E 11. Cliquei em OK e ele criou esse vínculo. Pessoal, esse botão ele é um botão de opção, ele se entende como um grupo quando está dentro de uma caixa de grupo. Tá? Então, ele automaticamente configurou o 2016 e também o 2015. E ele manda recado numérico, né? Esse número que está ali, ele é a ordem na qual os botões eles foram colocados, ok? Bom, eu quero agora usar esses botões para determinar qual ano eu quero que ele traga. Só que eu não posso usar o número que está aqui, né? Porque aqui, para 2017, ele me mostra 3. Só que 3, vamos lá na nossa base, 3 é o número índice de coluna para trazer 2015, né? 2015 é a terceira coluna. 2017 é a quinta coluna da minha matriz. Então, a gente vai precisar fazer o incremento aqui. Para que esse número seja um número correspondente a 2017 lá no nosso PROC-V, ou seja, para que ele seja 5, quinta coluna, ao invés do número 3, eu preciso fazer aí um incremento. Eu preciso que ele seja sempre esse número, que é o resultado do botão, mais 2. E assim, quando eu selecionar 2015, 1, que é o resultado do botão, mais 2, traz o número 3. Para 2016, 2 mais 2 vai trazer o número 4. E assim eu vou trazer sempre a coluna correspondente lá na minha matriz. Vamos lá então. Eu vou criar agora um intervalo nomeado. Esse intervalo nomeado será um cálculo. Como assim um cálculo? Vamos lá. Na guia Fórmulas, eu vou clicar em Gerenciador de Nomes.
Ele vai abrir essa telinha. Aqui nós já temos, né, alguns nomes. Eu vou agora clicar em Novo. Esse meu intervalo nomeado, eu vou chamar ele de ano, como está aqui. Ano, perfeito. Ele já entendeu em função da palavra ano que tem do lado. Bom, só que eu não quero que ele seja apenas a seleção da célula I11 do relatório 2. Eu quero que ele seja essa seleção, eu quero que ele seja esse valor mais 2. Porque assim eu crio esse incremento e ele vai me trazer como resultado do parâmetro ano, do intervalo nomeado ano, ele vai me trazer o resultado que eu preciso para o meu PROC-V. Eu vou clicar em OK e olha o que vai acontecer. Vou fechar essa tela aqui. Eu vou escrever aqui do lado, ó, ano, ok? E vejam que aquele incremento ele aconteceu, né? Vejam, 1 ele me trouxe no ano 3, 2 ele me trouxe no ano 4 e 3 ele me trouxe no ano 5. Nós não vamos usar isso aqui, tá, pessoal? Eu só botei para que vocês entendessem o que está acontecendo, tá? Agora eu vou lá no meu PROC-V, lá no PROC-V do valor, lá onde eu tenho fixado o número 3. Eu vou agora apagar esse número 3 e vou escrever aqui ano. E ele vai usar esse intervalo como número índice. Vou dar um Enter, vou arrastar essa função e olha o que vai acontecer. A partir de agora, quando eu seleciono 2015, 2016 ou 2017, ele vai lá buscar a coluna correspondente na minha planilha base. Tudo isso por conta do intervalo nomeado ano. Certo? Muito bem. Nós vamos ver agora um outro exemplo, uma outra situação só para finalizarmos esse assunto. Essa outra situação é em um cenário realmente mais avançado. Como, por exemplo, nós podemos usar uma função dentro de um intervalo nomeado, certo? Vamos imaginar o seguinte cenário. Vocês utilizam no seu dia a dia muito o último dia do mês. Precisam para fazer vários cálculos. E aí, sempre que vocês vão fazer esse cálculo, vocês acabam utilizando a função fim-mês, né? E aí eu coloco lá, vou fazer aqui separado, tá? Igual fim-mês. A função fim-mês é uma função de 2 parâmetros. Eu tenho aqui a data inicial e quantos meses eu quero para frente ou para trás. Mas se eu quero sempre do mês atual, a minha data inicial ela não é uma data fixa. Eu vou então usar aqui a função hoje. Hoje, abre e fecha parênteses. Então, ele vai sempre tomar a data de hoje como o parâmetro para chegar ao último dia do mês. Ponto e vírgula. Aqui, se eu quero meses para frente ou para trás. Eu não quero mexer em meses, eu quero do mês atual, então eu vou colocar 0. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Esse resultado que apareceu aqui é só porque a minha data está no formato geral, né? Então, aparece como quantidade de dias. Eu vou mudar para a data abreviada. E vejam que ele me trouxe aqui o último dia do mês atual, ok? Eu vou pegar essa função e vou copiar. Pronto. Deleto aqui. Agora eu vou usar essa função lá no meu intervalo nomeado. Então, lá na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes, eu vou clicar aqui no botão Novo. E esse meu novo intervalo, ele será último dia, mês. Beleza, último dia, mês. E lá no refere-se a, eu vou apagar. Apaguei essa referência que tem aqui. E vou colar a função que eu tenho aqui dentro. Veja, colei a função fim-mês que tem a função hoje dentro dela. Vou dar um OK. E a partir de agora, vou fechar. E a partir de agora, sempre que eu quiser saber o último dia do mês, basta eu chamar o intervalo último dia, mês. E ele vai fazer esse cálculo para mim, naquela hora. Eu posso colocar isso dentro de uma função, fazer um cálculo, enfim. Sempre que eu precisar do último dia do mês, eu chamo por esse intervalo nomeado, certo? Bom, eu usei aqui a função fim-mês, mas foi apenas um exemplo. As funções que vocês usam no dia a dia de vocês e que podem facilitar o trabalho, elas podem também se tornar um intervalo nomeado, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado do assunto. Esse assunto ele vem para facilitar o nosso trabalho, para agilizar o nosso dia a dia.
eu espero que vocês façam uso dessa ferramenta. Ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.